bem transparente, né? E DOPS, né? Tanto na parte aí, eu achei muito interessante. Seria bom mesmo que fosse na íntegra, em que os empresários entendessem e tirassem um pouquinho do tempo para ouvir, né, ser esclarecido, e vão um tantinho no escuro, né? Por isso que às vezes o governo não pode governar, porque a pessoa não está preparada para trabalhar da forma certa também, né? O governo é para governar. O problema é as pessoas, né, como disse o ministro, que é o governador do governo. E às vezes a situação pode ser invertida no vice-versa. Às vezes tem um governador que quer governar com seriedade, o governo não deixa. E às vezes tem um projeto bom do próprio governo que o governador, por questão política, pisa em cima da coisa, porque quem vai gerenciar aquela questão é um adversário político, então, que é um caso, às vezes, do SEBRAE, né? Poderia ter um militante lá da classe, do ZES, né, que é um empresário, estava na mão de alguém que não está preocupado com isso. Eu acho que foi muito bem relatada essa parte. Aqui na minha tese, eu já passei algumas experiências na área política também, até quando, naquele mandato que o Luiz Rezende envolveu a imprensa em cima da cassação do mandato de alguns prefeitos, né? A imprensa é decisiva numa eleição. Vocês são candidatos, pretendem candidatar novamente, né? É decisivo. Então, o governo com a imprensa. Envolve ali, o povo é simples, né? Não vou dizer corrupto, mas simples. O doutor citou, será que o povo é corrupto ou quem conduz o povo, na simplicidade do povo, leva eles à corrupção, né? Talvez se estivéssemos ali naquele grande evento, quando mais de 5.000 homens, além de crianças e mulheres, foram alimentados pela multiplicação dos pães e dos peixes, nós não teríamos sentado 50-50 igual Jesus mandou. Aquele povo não sentou não simplesmente pela fé, mas pela necessidade de comer. Então nós não podemos chamar aquele povo de corrupto, eles tinham necessidade de sobrevivência, né? Além da fé e do poder da palavra, né, que estava na liderança ali como tal. Então, enquanto ele estava fazendo isso, ele que eu digo que não é maiúsculo, o único ele que pode ser feito que não é maiúsculo, é ele mesmo. Enquanto ele estava fazendo essa multiplicação dos pães, dos peixes, o povo estava muito bem. Enquanto estava curando, né, levantando aleijado, libertando o gadareno, estava tudo muito bem, aquela multidão atrás, né? Vou levar um parede, passava até pelo telhado, de qualquer maneira, não chegava onde ele estava. Mas quando ele chegou lá no Sermão da Montanha, ele falou, ó, vai, vende tudo que tu tens e siga-me. Desculpa. Aí acabou. Tá certo? E a minha filha, que eu vi que a ausência dela deve estar preocupada com ela. Então, gente, resumindo assim, eu tirei lições do meio político que na promulgação da Constituição em 88, aqui na Praça Cívica, com a presença do Ulisses Guimarães, eu compus uma poesia e tive o privilégio de recitar essa poesia na frente da multidão, na Praça Cívica. Parabéns ao Brasil, este país cristão, confiante a marchar, com amor no coração. Nova carta na mão, um Brasil mais capaz, regime democrático, liberdade e paz. Será que eu faria esse mesmo discurso na praça hoje, com a atual Constituição? Aquele jovem caldo faria isso? Porque eu acreditava nos oradores. E aqueles oradores que não colocaram seu discurso em prática, certo? Não digo eu, mas a história vai contar no futuro, quando esse mesmo que multiplicou os pães e os peixes vai saber aonde foi sepultado o corpo de Ulisses Guimarães. Está entendendo? Porque com as melhores intenções, mas fez uma nova Constituição. Certo? É o que nós estamos querendo fazer hoje também. Uma emenda constitucional para que
a lei seja, né? Mas aonde há o amor, dispensa-se a lei. Está entendendo? Enquanto não existia a palavra na bandeira nacional, lá está escrito ordem e progresso. Eles esqueceram uma pequena palavra lá. Antes tem que ter amor. Se não tiver amor, jamais vai ter ordem nem progresso. Ou tudo que você fizer vai. Está entendendo? Então nós conseguimos mudar a Constituição e acrescentar essa palavra e voltar a achar a bandeira nacional, certo? Na posição das fileiras que nós fomos no princípio, não que eu estou querendo ser um ditador, certo? Mas se nós conseguir colocar esse nome na bandeira nacional brasileira, em qualquer bandeira, em qualquer nação, amor, aí vem ordem e progresso. Fora disso, entendendo? Isso quer dizer que, com relação às eleições, se você tiver algumas decepções, não perderam, como disse Thomas Edison, né? Ele falou: eu não tive mais de 2.000 derrotas, cada um foi um passo que eu dei para chegar até a lâmpada do Estado. E, infelizmente, os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Está entendendo? Então, não é todo mundo que gosta da verdade. Tanto é que crucificaram Cristo, junto com os pais do peixe. Está entendendo? E ele ressuscitou e vive. Agora, nós devemos entender nesse sentido que nós, como estamos querendo uma boa coisa para o micro, para o empresário, a missão nossa é dar além dessa reunião aqui, ir ao campo. Teve alguém que falou: tem que ir ao campo, certo? E mesmo assim é uma luta difícil, mas nós vamos conseguir esses 10% em cada cidade que o Denis fez lá em Caldazinhas. Parabéns, quero dar parabéns aqui para Inhumas. Eu não sou a favor de forma alguma, para ser meu pai, minha mãe, seja quem for, eu não sou a favor de reeleição. Está entendendo? Não sou a favor. Eu estava fazendo um curso de arquivo, fazer arquivamento de processo, etc., que eu funcionário dos Correios. E o instrutor falou assim: olha, um arquivo, só você tirar ele do lugar e pôr de novo, vai sobrar coisa para você jogar no lixo. Entendeu? Então, se você continua com o cara lá, certo? Isso para cargo político eleitoral. Está entendendo? Não estou dizendo um cara que tem competência com a função, é diferente. O cara está indo bem, beleza. Então, gente, nós precisamos estar preparados. Quem tem poder de decisão é a pessoa que tem conhecimento. Nós precisamos adquirir conhecimento. O contador falou ali, os empresários não têm, entra na escura. Tá? Nós precisamos, sem conhecimento nós não vamos ter poder, e sem poder nós não vamos ter dinheiro. E sem dinheiro a máquina não roda. Entendeu? Então, que nós, como estamos pregando como filho da luz, procuramos ser mais prudentes. Palpar primeiro nós com o pé, porque é melhor nós estarmos seguros naquilo que nós temos certeza, do que atirar no escuro. Eu fui dar um tiro uma vez ali na fazenda, fiz uma pedra bem pequenininha na ponta do estaco, fiquei mais de 20 minutos mirando, minha esposa, minhas meninas, e o pessoal: não atirar não, tal. Baixei a arma e falei: não, acho que não vou atirar não. Mas por quê? Falei: do jeito que vocês querem, eu não posso, tá? Foi desperdiçar a munição. Aí: não, pode tentar. Quando eu vi que deu a mira, falei: agora, se a arma não tiver defeito, vai derrubar a pedra. Entendeu? Eu atirei. Sabe por quê? Esse dia que eu dei esse tiro pra cá, eu parei de fazer muita coisa, andei mais devagar, gastei menos pastilha de freio do carro, entendendo? Liguei menos certa, chegava, não precisava nem ligar certa, mas eu parei esquina pra mim. Porque eu planejei. Sem planejamento, fui coordenador de campanha, candidato, o prefeito lá em Nazário, qual foi o candidato, mas tinha uma pessoa para cada coisa, viu, Sebastião? Para cada coisa. Então, ele só ia aonde o precursor dele tinha passado, o João Batista tinha passado. O próprio Jesus mandou o João Batista na frente, porque nós, como um homem natural, não temos alguém para ver as coisas para nós. Está entendendo? Então, que Deus possa alumiá-lo também na pessoa do Senhor. Um projeto, um plano de execução execuível para que haja peso. Certo? Porque quando a coisa é certa, ou aonde chega a luz, somos as trevas. Então, se nós mesmos sempre diminuir, fazemos como Gideão, vamos com esses 300 dentro de Gideão, nós vamos ganhar a guerra.
Mas tem que ter coordenação, porque se ficar à deriva, vamos entrar em muito cuidado. Bom, Carlos, Ronaldo conhece a primeira vez que eu dei a esposa da Helena. Sou português, como já devem ter notado pela minha fala. Vim no cumprimento da minha esposa e tive a grata oportunidade de ouvir os dois temas aqui tratados e verifiquei que não é muito diferente do meu país. A eleição dos corruptos, se são os políticos, se são os eleitores, é exatamente a mesma coisa. Recordo-me, só muito rapidamente, que há 8 anos, nós não temos prefeito, temos presidente, é a mesma coisa. Tínhamos 4 políticos que estavam, tanto prefeito, tanto presidente, que tinham processos na justiça. Mas, dado o equivalente a uma folha limpa, conseguiram ser candidatos. Inclusive, não tinham o apoio já dos seus partidos. Foram como independentes. E dos 4, 3 ganharam disparados. O que não ganhou foi porque fez a asneira de não se candidatar na cidade. Candidatou-se a outra cidade onde não conheciam. Os 3 que se candidataram na cidade ganharam. As pessoas sabiam dos processos, não viam. Este que nós conhecemos, pode vir, ainda pode ser pior. Todos foram assim, inclusive, só para dizer, um deles esteve fugido 2 anos à justiça, só comunicava através de vídeos previamente gravados, mas pôde-se recandidatar, tinha um mandato suspenso. A Câmara pagava-lhe, durante esses 2 anos, pagou-lhe o mandato, ficou-se a saber mais tarde, e no dia em que se recandidatou, passou a ter imunidade. Então, nesse mesmo dia, ele veio a Portugal, a uma entrevista, às televisões, a dizer que é um refugiado político, várias coisas. Ganhou. Felizmente, agora desses 3 já nenhum está no poder, graças a não se ter poder repetir os mandatos. Isto é, após 2 mandatos, tem mesmo que sair. Desses 4, 3 já estão a contas mesmo com a justiça agora. Resta saber se eles continuassem lá, se estavam a contas com a justiça. Só do segundo tema, subversão tributária, nós também temos lá, e tivemos lá até isso, nós também temos lá imposto sobre o consumo e não pouco imposto sobre o património, e infelizmente são os microempresários e as microempresas que têm 90% do tecido empresarial e empregam 70% ou 80%, são elas que suportam os impostos das grandes empresas, de uma forma ou de outra, pagam um pouco. Pronto, era só para dizer isto e espero que voltar cá. Eu só esqueci de dizer que foi Portugal que descobriu nós, né? Sala de nossos parentes. Lá, Portugal, lá, político, problema. é igual que a mesmo dele. Vamos passar para a Helena para a gente. Todo mundo falou muito, não deu tempo para mim. A bicha colocou tudo Tem igual, tempo até o não final, fala né? nada. Gente, na política esse ano eu fiquei neutra, porque por falta de opção, e o meu partido foi para um candidato no qual eu não apoiava, eu sou da esquerda e o partido foi obrigado a apoiar como partido da direita, então eu fiquei mais neutra, mas eu fiquei satisfeita com o resultado que tivemos, entendeu? Eu fiquei do lado por causa do partido, mas com certeza vou apoiar outro candidato que na eleição passada foi meu companheiro, a gente caminhou junto na passada, então é claro que eu ia estar do lado dele porque eu acreditava nele, então eu estou satisfeita com isso. E fiquei satisfeita também com a exposição do Lopes, porque deixou bem mais claro os tributos que a gente está pagando, que a gente vai pagar. E estou satisfeita de rever vocês aqui. Que a gente continue. Está pegando o sotaque português. Mas antes de alguém fala, existe um livro escrito por um cara chamado Francisco Doria, no Brasil, chama-se Os Herdeiros do Poder. Ele mostra, para o senhor português,
que todo o poder do Brasil ainda é oriundo de 5, e ele mostra, não precisa sempre, 5 famílias vindas de Portugal. Então é complicado, então não é tão fácil mudar assim não. Deixa eu falar só uma coisinha que não me falar. Eu acho que em questão do que eu vivi hoje, do que eu já vivi, eu acho que a gente tem que, né, correr atrás de mais recursos para a política, e sim de educar aqueles, mudar a mentalidade daquelas pessoas, da pobreza mesmo, porque o que eles estão pedindo antes é o que eles não recebem depois. Então a gente tem que estar mudando essa mentalidade, trabalhando esse pessoal. E você pegando também, é questão de, por exemplo, igual a situação dele lá, a situação que foi de dentro que eu acompanhei, é muito fácil a gente chegar para um companheiro igual ele, igual o Denis, falar assim, você precisa de um assessor, você precisa de um coordenador de campanha, mas cadê o recurso para pagar essas pessoas? Então, se nós não nos organizarmos, senão nós não nos organizarmos para buscarmos os recursos, que está tudo fácil de ser buscado. Basta nos organizarmos. Nas próximas campanhas, nós vamos estar aqui depois fazendo posterior reuniões aqui para discutir a mesma coisa e falar para ele que ele precisava de um assessor, que ele precisava de um coordenador. Nós vamos estar aqui novamente de novo falando a mesma coisa. Porque não nos organizamos para realmente não comprar votos necessariamente, mas para nós pagarmos assessoria para esses candidatos que têm os ideais. Mas só falta o recurso. Bem, rapidinho, eu queria